Olá, meu povo, olá, minha gente, muito bom dia. Quarta-feira, metade da semana, começando agora o nosso programa Agro no Rádio. E o tema de hoje é guerras e mercado. Alimentos e insumos agrícolas em meio ao fogo cruzado. Bom dia pra você, chama todo mundo, porque estamos começando mais um programa Agro no Rádio, o seu programa semanal que trata da agricultura, pecuária e meio ambiente da cidade e também da nossa região. O nosso bate-papo semanal traz muita informação, curiosidades e orientações técnicas para você do campo e também da cidade. Guerras não destroem apenas cidades, mas elas rompem fluxos de energia, adubo e grãos que sustentam o mundo. E você já percebeu que, quando estoura um conflito a milhares de quilômetros daqui, o preço do combustível, do café ou da carne sobe na mesma semana? Por que o mercado de alimentos e insumos agrícolas são tão sensíveis ao barulho das armas? Talvez essa é uma pergunta que você está fazendo agora. E no episódio de hoje, vamos entender a conexão direta entre as guerras e a economia global. E para tratar desse assunto, iremos contar com a nossa bancada técnica, o engenheiro agrônomo Rogério Serrano e a engenheira ambiental Daniela Costa. Estamos começando o nosso Agro no Rádio. Não saia daí, fique conosco, pois o programa está muito bacana. Pode rodar a vinheta. Ao levantar do sol, no cheiro da brisa, o aroma de café, o agricultor derrama seu... Está no ar Agro no Rádio. Agro no Rádio. Apresentação de Nilson Teixeira. Comentários Rogério Serrano e Daniela Costa. O melhor do agronegócio em tempo real, para você entender melhor o impacto do campo na nossa vida. Agro no Rádio. Aqui o agronegócio ganha voz. O aroma do café, vem a força do agro. Atenção, produtor rural de Aimorés e região. Se você precisa de manutenção para ordenhadeiras, roçadeiras, motosserras, motores estacionários diesel, geradores ou automatizar a sua irrigação, a MG Agro é a sua solução. Contamos com serviço especializado, peças de alta qualidade e o melhor atendimento da região. Visite-nos em Aimorés, em frente a Desvale, ou entre em contato pelo telefone WhatsApp 339-9802-1238. MG Agro Aimorés, parceira do produtor rural. Em frente a Desvale. Atenção, produtor rural, já garantiu suas mudas de café para a próxima safra? No Viveiro Matrical você encontra as melhores mudas de café arábica do mercado: Arara, Graúna, Catucaí 2SL, Acauã Novo, Catucaí 785/15, amarelo e vermelho, e também os clones mais produtivos de café Conilon. Produção com qualidade, sanidade e vigor para altas produtividades. Faça a sua encomenda antecipada e garanta as melhores mudas da região. Fale com o PH no telefone 33 99978 5350. Viveiro Matricá, cuidando da origem de grandes colheitas. Em Aimorés, cuidar da sua visão ficou ainda mais fácil. A Ótica Casa do Povo traz o que há de melhor em qualidade, estilo e tecnologia para você enxergar o mundo com outros olhos. Aqui você encontra óculos de sol, limpa-lentes, armações modernas e as melhores lentes do mercado, incluindo Kodak, Varilux e lentes Vidia. Venha nos visitar aqui na rua Pedro Nolasco 809, bem no coração de Aimorés. Ou fale com a gente pelo WhatsApp 33 99707 6597. Ótica Casa do Povo, cuidando da sua visão com carinho e confiança. Quando o sabor é de verdade, a família sente a diferença. Há 10 anos, o Queijos Mesquita leva até você o verdadeiro ouro branco de Minas. Manteiga fresquinha, pão de queijo quentinho e os tradicionais queijos artesanais que só Queijos Mesquita sabe fazer. Venha nos fazer uma visita na rua Capitão Manuel Antônio, Penha do Capim. Qualidade, tradição e sabor para toda a família. Queijos Mesquita, 10 anos de história e sabor. Telefone 33 999 946-1766. Olá, minha gente, de volta no seu rádio, Agro no Rádio, também pelo YouTube e na Aliança FM 87,9. Mais uma vez, muito obrigado às empresas que apoiam a nossa iniciativa, apoiam Agro no Rádio. Sempre dê tempo, Rogério Serrano, bom dia, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Bom dia, Denilson, bom dia, Daniela, bom dia, Jandim, bom dia para você que nos assiste aí pelo YouTube e nos ouve aí pela Rádio Aliança. Bom dia, Daniela, depois de longas férias, voltou, né, minha filha?
Oh, bom dia, Denilson. Bom dia para você que nos acompanha aí de casa. Cheguei, Brasil, cheguei. Agora sim, no Brasil Bom dia, mesmo, Rogério. né? Bom dia, Janderson. Saudade de você, Janderson. Daqui a pouco tá na hora de acabar, né, Janderson? Já tá mostrando ali o tempo ali, rapaz. Desse jeito. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Denilson? Que bom. Hoje nós vamos ter quem vai falar que quem curte e compartilha. É verdade, Daniela. Aproveita, Daniela. Vai lá, pede o pessoal pra curtir e compartilhar. Já começando nesse dia, nessa quarta-feira, às 11 horas da manhã, para um minutinho, vai lá, curte e compartilha o nosso programa, leva o nosso programa para aquela pessoa que você gosta e acha, e você acredita que ela precisa escutar um pouquinho e compartilhar de nós também. Ó, já que a Daniela falou aqui sobre o horário, né? Tá no horário do almoço, né, Daniela? Oxi. Lembrando, seu Assir, o senhor esteve com a gente, que o pessoal não esqueceu, não, aquele convite lá da picanha, com aquele arroz e erre, né, Rogério? É isso aí, Assis. Deixa eu te falar. Eles escreveram na agenda Tá aqui, ó. anotado Tá aqui. anotado. Eu acho que para complementar Você tava aqui esse no dia, Daniel, almoço, tava, né? estava. Aham. Para complementar esse almoço, ô Dirinho, meu filho, vamos patrocinar o negócio, botar um queijo lá para assar que vai dar certinho demais a conta, Faz um viu? queijinho assado em Ouro Branco de Minas. Ouro Branco de Minas. Agora, aquele cafezinho também lá no Matricá é demais, né? Ah, sim. É. Gente, eu tenho um problema grave quando esse povo sabe fazer churrasco, porque dá 3 horas da tarde, eu não fico sem um café de jeito nenhum. Falando nisso, ó, vamos tomar mais um pouquinho aqui de café, ó. Vamos continuar com o nosso programa aqui, é tudo ao vivo, tá, ouvinte? Fica tranquilo aí, é tudo ao vivo aqui, né? Pela Aliança FM e também no nosso YouTube. Rogério, o tema do programa de hoje é importante, atual e muito preocupante, não é pra menos, né? E eu quero fazer a primeira pergunta pra você, então, aqui, por que uma guerra tão longe daqui, né? Aumenta os preços dos combustíveis aqui na nossa região, hein? Denilson, é muito importante a gente entender principalmente o que significa a palavra commodity. Commodities são os produtos que são negociados no mundo inteiro, que tem seu valor exposto na Bolsa de Valores, que é a soja, o milho, né, o barril do petróleo. E esses produtos, todos eles movimentam de acordo com o que acontece no mundo. Então, esses produtos eles são dolarizados. E o que acontece? Um conflito, mesmo estando do outro lado do mundo, mas ele aplica na seguinte forma, onde se produz a maior parte do combustível no mundo, especificamente vamos falar um pouco do diesel aqui, causa o quê? Aumento em todo o planeta. Porque todo mundo sabe que esses produtos eles são dolarizados, igual o barril do petróleo. Aí o que acontece? Então, o conflito é lá no Oriente Médio, é lá no Irã. Não. O produto que é produzido lá é entregue aqui, abastece o posto de gasolina aqui. Então, se esse produto não chega aqui, vai aumentar aqui, na nossa bomba aqui. Então, é importante saber que mesmo esses conflitos tão distantes, eles sim causam prejuízo para nós, aqui dentro da nossa casa. E não tem como falar assim, o que eu tenho a ver com essa guerra que está acontecendo? Tem tudo a ver, né, Rogério? Tem tudo a ver, Denilson. Hoje, há muitos anos atrás, a palavra globalização, ela estava sendo implantada. O que quer dizer isso, Denilson? É tornar o mundo globalizado, é unir tudo, é fazer com que o mundo esteja completamente interligado, igual é hoje. E o que acontece? Isso causa coisas boas, mas também causa coisas ruins. Sim. Como assim, Rogério? Porque muitas vezes cometemos o erro de deixar determinados países responsáveis por produzir boa parte de determinado produto. Uhum. Não vamos mexer com produção de combustível, não, porque o Oriente Médio já faz isso. O que acontece? Se tem um problema no Oriente Médio, ou seja, falta combustível para nós. Sim. Vamos deixar só os Estados Unidos produzir tecnologia, aparelhos eletrônicos. Se houver um conflito, vai faltar aparelho para nós. Uhum. Então a globalização também traz esse prejuízo, porque os países se acomodam na produção de ter de tudo um pouco também. O Daniela, trazer a Daniela para a nossa conversa também aqui, a gente percebe aí, né, através dos jornais, televisivos, imagens, mísseis caindo, né, aquele fumação, né, situação da guerra aí.
Com tantas bombas, né, com tantas bombas sendo lançadas nessas regiões de conflito, o meio ambiente nesses locais, como é que fica? Fica prejudicado? Totalmente, né, Denilson? E de maneiras incontáveis, são incontáveis prejuízos. As bombas, elas são feitas de materiais metálicos, né, de metais. Então, isso é química, são materiais químicos. Junto com isso, nós usamos a física para produzir uma bomba e essa bomba lançada num lugar, ela espalha N metais na região, contamina solo, contamina hidrologia, sem contar naquela destruição física visual que você vê, né? Além disso, se só levantasse poeira, era material particulado, inalado o tempo todo, né? Para aquele mundo de pessoas. Então, o prejuízo é incalculável. Físico, material, visual, ambiental, de todas as maneiras há prejuízo, né? A contaminação, ela é incalculável para um ambiente desse. A destruição e a contaminação. Esses conflitos não é bom para ninguém, na verdade. Na verdade, o Denilson, só para complementar aqui o que a Daniela falou, parte desde a poluição sonora, porque são estrondos extremamente violentos, né? São o som, o barulho de uma bomba pode deixar a pessoa surda na hora, né? Existem os destroços, ou seja, quando ela cai, ela quebra tudo, espalha tudo, que aquilo gera uma poeira assim que vai a milhares o raio de quilômetros. É o que a gente fala do físico, né? Aquilo que é físico, destrói, e os materiais particulados, que é aquela poeira gerada junto com o material e um químico. Outro dano ainda é o psicológico, que a pessoa não tem paz mais, né? A qualquer momento tocou a sirene lá, tem que sair correndo para esconder. Aí. Difícil a situação, né? Ouvinte, vamos mudar de assunto aqui um pouquinho, né? Aqui dentro do nosso programa tem um quadro chamado Agro Amigo, né? E é o momento que o Rogério fica esperando ansiosamente aqui no programa para mandar aquele caminhão de abraço. Então, com o apoio cultural de MG Agro, Ótica Casa do Povo, Queijos Mesquita, também Viveiro Matricá e, claro, Terra Viva Soluções Ambientais, vamos então ao nosso quadro Agro Amigo. Vai lá, Rogério. É isso aí, Denilson. E aproveitando que a gente está falando de conflitos pelo mundo, Denilson, é bom que o pessoal saiba que também temos telespectadores em outros países. Que bom, Rogério, é isso aí. Muito bacana, Denilson. Assiste, compartilha a gente, igual o Nicolas, que está na Carolina do Sul. Um abração, Nicolas, muito obrigado por assistir nosso programa, compartilhar aí com o pessoal, com a comunidade aí brasileira. Um abração para Maria Cecília e para Nívia, que está aí no Paraguai, fazendo faculdade. Deus abençoe vocês, tudo de bom, tá? Compartilha nosso programa aí com seus amigos. Um abração também pro Kaiser, o Kaiser morador ali da cidade de Valladolid, na Espanha. Kaiser, muito obrigado por assistir a gente. E essa semana, Denilson, eu tive na Pecuarista e conversei com o Guilherme, com o Militino e o Anival, que também assistem nosso programa. Opa, abraço. Mandou aí. Um abração para nós aqui na rádio. Obrigado. Então, um abração aí pro Militino, Anival, o Guilherme, filho do Militino. Muito obrigado aí pela audiência. Deixa eu mandar um abraço também pro seu Paulo Laurentino, que gostou demais do programa de semana passada. Nós recebemos aqui o doutor Gabriel. E a Daniela não tava aqui, Daniela. Não tava, doutor Gabriel? Olha que fiquei chateada, viu? Mas era necessário. Ô, doutor Gabriel, mas se chamar a gente pra comer aquela picanha com arroz e erra, a Daniela vai acalmar, viu? Né, Rogério? Oxe, se vou, viu, doutor Gabriel? Brincadeira, né? Ô, Rogério, também aqui agradecer a audiência do doutor Antônio Serrano, lá no Pará. Isso aí, doutor Antônio Serrano, aí na Serrana Advocacia, Abaetetuba, Pará. Um abração para todo mundo aí, pro João, pra Otávia, pra Vitória, aí em Abaetetuba, na Serrana Advocacia. Abração para você. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado, Daniela. Aproveitando aqui mais uma vez aqui, pede o pessoal para compartilhar aí, curtir também aí, ó. Peço, Denilson, eu peço. Pida. Gente, por favor, dá um minutinho, a gente espera vocês. Curte, compartilha, deixa o seu like, porque aí o YouTube vai divulgando o nosso programa e entrega para mais pessoas. Compartilha também nos seus grupos de WhatsApp, dá essa força para nós. Ô, Rogério, a notícia boa aqui, rapaz, o número de inscritos no canal tá aumentando e a audiência crescendo aí, é boa coisa, boa notícia. Denilson, a gente fica feliz, é por isso que a gente pede, né? Para que o pessoal curta, compartilha, porque
Não custa nada para quem está nos vendo, né, Denilson? Sim. Mas o programa vai crescendo, vai chegando nas pessoas e principalmente aqueles que ainda não conhecem, passam a entender e ver um pouquinho mais do programa. Muito bem, programa Agro no Rádio, toda quarta-feira às 11 horas da manhã, ao vivo, pelo nosso canal no YouTube e também na Aliança FM 87,9. E se você quiser ser um apoiador do nosso programa, perde tempo não. Nosso WhatsApp está aparecendo aqui embaixo, aqui na tela, aqui, ó. Manda uma mensagem que rapidinho a nossa direção vai entrar em contato. É mesmo, Jandinho? Confirmado? Isso aí. Daniela, vamos continuar aqui com o nosso bate-papo. O seguinte, água, né? Em alguns lugares é problema. Em alguns lugares é solução. Água é vida, né? Sim. E a gente está falando sobre esses conflitos aí, né? A gente sabe que água é fundamental para a produção de alimentos, né? E claro, também sobrevivência humana. Nas regiões áridas do Oriente Médio, por exemplo, a falta de água é um problema sério, né? E causa muitos conflitos. Você acredita que futuramente, né, a disputa por água potável pode causar uma guerra de grande escala? Hoje, Denilson, a gente ainda não tem guerras causadas diretamente pelas questões hídricas, não. Ela vem sempre atrelada a alguma outra razão de grande impacto econômico, de grande impacto econômico. Mas ninguém vive sem água. Não. A gente vive sem luz, a gente vive talvez sem o petróleo, vai viver sem o petróleo, mas sem água a gente não vai. E no Oriente Médio existem rios, o Rio Tigre, Rio Jordão, Rio Eufrates, que são rios que eles passam por diversos países. Então aquela pessoa que tem o domínio da nascente, aquele país com domínio de nascente, que ele represar ou tiver alguma atitude que prejudique os países abaixo, isso vai gerar um grande conflito. E a gente sabe que nessa região do Oriente Médio já existe essa... Fugiu a palavra, Rogério. Limitação hídrica, né? E vários desses países vão se potencializando com a questão de produzir água doce, que nós temos a Arábia Saudita fazendo dessalinização da água. Então, existe essa eficiência em promover essa tecnologia em dessalinizar a água, mas nós sabemos que a água vai acabar um dia, né? Nós temos vários estudos que provam isso. É porque o nosso mau uso... ali, Denilson, o que a Daniela falou, existe, mas às vezes está camuflado em outro conflito. A gente pode citar ali Israel e a Palestina. Existe ali já um conflito sobre a questão da água. Tanto é que no conflito que teve agora com a questão do Hamas, quando entrou naquele outubro, né, lá em Israel, o que acontece? Israel fechou um duto de água que ia, né, para aquela região da Palestina. Ou seja, como retaliação e como arma de guerra, ele deixou de fornecer água para aquele lugar. Ou seja, a água já se tornou um produto para que você cause um conflito ou faça que a população morra, né, ou que você impeça, né, que aquela população progrida. E agora, em pequenas escalas, a gente pode falar que conflito de água existe igual até entre produtores. A gente fala muito disso aqui, não é, Daniela? Ah, sim. A partir do momento, eu falei com vocês, cheguei a comentar que eu morava numa região, morei em Jaguaré um período de tempo e foi num período de maior seca. E lá não tem curso d'água, era só uma lagoa que abastecia a cidade e essa lagoa secou e os produtores que vinham daquelas nascentes lá de cima que iam represando a água, faltava para quem estava na frente. Aí já começa a bagunça toda a se formar, né? E é o que pode acontecer futuramente, porque além de diminuir os recursos hídricos, por causa do nosso mau uso, vai diminuir também a condição favorável de uso da água, a potabilidade da água por causa da contaminação do solo e dos recursos hídricos. Então, nós vamos ter em alguns lugares nós vamos ter água, mas água que não pode ser usada, não é potável. Rogério, no começo do programa você falou sobre a importância de entender e saber o que é commodities, né? Então agora o seguinte, por que as commodities, né, de soja, por exemplo, milho, boi, sofrem tantas alterações de preços com as guerras, hein?
Denilson, foi em cima daquilo que nós comentamos no início. A commodity, o preço dela normalmente é dolarizado. Então vou dar um exemplo na prática, a saca do café, né? Então ela vai custar X dólares no mundo inteiro. A arroba do boi, ela vai custar X arroba no mundo inteiro. A saca de milho vai custar X dólares no mundo inteiro. Então, o que você produz aqui já tem preço na Bolsa de Valores. Então, você não coloca preço na sua commodity. Entendi. Entendeu? A sua commodity, ela é dolarizada, ela tem um preço. E o que acontece? Com a guerra, tudo isso é impactado. Vou dar exemplo, o Jandim está colocando aí agora um vídeo de um navio embarcando gado. Né? Esse gado, ele vai todo, né, ser exportado vivo. Aí você pega, qual é a commodity que está indo ali? A carne, né, que está indo. Ou seja, se é um conflito, há perigo de navios serem colocados, serem bombardeados, esses navios não vão sair do porto. Porque eles não vão ficar correndo risco. Esses animais vão ficar parados ali. Aí isso já começa a gerar despesa. Sim. Aquele pessoal começa a ter que manter esses animais no porto. Então já começa o problema no mercado. Já começa a tumultuar, Denilson. Você imagina, gente, um navio que carrega 3 a 4 mil cabeças de animais parado num porto sem poder sair? Prejuízo. É muito prejuízo, Denilson. Então, o que acontece? Essa questão da guerra, quando se trata principalmente das commodities, ela causa um problema no mercado muito grande. E acontece o que, Denilson? Um problema, um efeito dominó, que a gente fala. Um exemplo, para embarcar esse gado que a gente está vendo aí, são centenas de caminhões. Ou seja, já vai começar a ter problema no frete. Sim. Aí esses caminhões são movidos a quê? A diesel. Outro problema. Que está tendo outro problema, que sobe o preço. Então é um efeito dominó, Denilson. E nesse outro vídeo que o Jandim está colocando aí, que o pessoal está embarcando soja e milho, a mesma coisa. Então é sempre um problema sério, Denilson. Por quê? Porque o alimento vai ficar parado, ele não vai poder sair, aí vai faltar no supermercado aqui da nossa cidade, aí a dona de casa vai chegar no supermercado, o óleo de soja subiu quase 20%. Ela vai falar, meu Deus, mas por que subiu tanto? Por causa da guerra. Então não tem como falar, Denilson, que o que está acontecendo lá não vai impactar aqui diretamente. E tem a especulação que a gente fala também, Denilson. Só de pensar, vai faltar, o preço já sobe. Mexe com o mercado, né? Ô, gente, eu posso aproveitar para me falar um negócio para vocês? Vocês sabem que eu sou do interior ali da Rosca Seca, né? Então, quando a gente viaja e a gente vê coisa diferente, a gente precisa contar. Então, conta, Daniela, conta. Eu só ouço falar de soja e vejo plantação de soja no Globo Rural, né? Eu nunca vi de perto. Então, esses dias atrás, eu tive a experiência de viajar pelo sul, aquela região de Cascavel, Maringá ali. E uma coisa eu posso falar para vocês, assistir pelo Globo Rural, aquela imensidão, né? Aquele maquinário todo trabalhando. Agora, quando você vê aquilo, gente, ao vivo e a cores, é uma coisa, assim, esplendorosa, de outro mundo. Perder de vista, né? E é bonito, né? Você não tem fim. Não tem fim aquela plantação. E é muito bonito porque você vê trabalho, você vê a produção e vê tudo se movimentando. É muito bonito. O difícil é quando você chega numa situação dessa em que você trabalha, produz, colhe e os preços são desvalorizados ou aumentados demais por causa de conflitos exteriores, né? Mas aqui, vou falar um negócio para vocês. É bonito demais. Muito bonito mesmo. Rogério, voltando a falar sobre preço, né? O Clamon teve aqui comentando no programa também sobre a situação aí da guerra, né? Mexe com todo o mercado ali. Isso aí, um abraço, Clamon. Clamon teve aqui batendo um papo com a gente, falando do mercado de gado, né? Transporte de gado, falou muito sobre isso. Que a gente comentou que o preço do boi tinha uma tendência a aumentar. E o preço e o conflito fez o quê? Cair. Por isso que eu falo, Denilson, a dificuldade que é a vida do produtor. Ele está esperando uma alta. Vem uma situação que ele não tem nada a ver com aquilo e faz com que o produto dele despenque.
Então, a política, a geopolítica, todo o mercado tem muito a ver com a situação do produtor. Ele fica na mão de muita situação. Aproveitando, estamos falando desse assunto, vamos então agora às cotações dos principais produtos agrícolas da cidade e da região. Rogério comentando aqui que essa situação de guerra mexe com o preço de tudo, de menos o leite, né, Rogério? Continua a mesma coisa? Interessante você falar isso, Denilson, e a gente explicar para quem nos assiste. Nós não temos expressão em exportação de leite. Não somos expressivos. E o que acontece? Então, o que acontece fora, quando se trata de leite, tem muito pouco impacto aqui dentro, né? Ao contrário, temos impacto quando entra. Nós fizemos um programa aqui sobre importação de leite. Então, quando o leite entra aqui dentro, sim, aí gera um impacto negativo nos preços do leite. Mas, em termos de comércio, só o nosso leite, ele não tem expressão quando se trata de exportação. Então, o preço continuou para os pequenos produtores na faixa de 1,57 a 1,70, então ficou na média de 1,60. O café Conilon, Denilson, que tem tudo a ver com o mercado internacional, tá, Denilson? É um produto que está na Bolsa de Valores e que é dolarizado. Já teve uma baixa, Denilson. Café Conilon já baixou R$ 987,31. Gente, um dia desse nós estávamos falando aqui da super alta do café. Sim. O café, Denilson, em menos de um ano, de R$2.000 já veio para R$987. Caiu demais, hein? Muito. Você imagina o desespero dos produtores. Agora imagina a época da colheita, né? Isso aí, nós não chegamos na panha, que historicamente cai. Sim. Café arábica, R$ 1.416,74. Milho, que é uma commodity, Denilson, também tem variação, continua R$ 60 a saca. O arroz IR, que é produzido basicamente aqui para nós, em nossa região, continua R$ 160 a saca. Vaca gorda, Denilson, que a gente acabou de dizer, já teve uma pequena baixa, R$ 302 a arroba. Boi gordo, também, Denilson, R$ 321,50. Lembrando, gente, que teve um programa aqui que a gente falou que a tendência era o boi subir. O que acontece com esses conflitos, a arroba do boi começa a baixar. Rogério, e previsão do tempo, hein? Tem chuva aí para os próximos dias? A Daniela vai comentar antes? Essa eu quero ouvir. Eu tô esperando para ouvir sobre essas previsões do Por tempo, quê? gente. Eu tô muito curiosa. Mas já choveu muito até agora na região, não choveu? Típico demais. Eu perguntei para minha avó, final de semana, vó, quando foi que a senhora viu esse tanto de chuva em janeiro, fevereiro e março? Há muitos anos e ela atrás... falou comigo que não lembra, não. Mas a enchente da Goiaba, antigamente, chovia Mas era muito, março. né? É março. Nós tínhamos esse período com essas chuvas em dezembro, novembro, dezembro. E depois vinha chuvinha assim em março, esporádicas, né? Mas tinha. Agora, janeiro, fevereiro e março chovendo. Agora, o homem do tempo. Vai, Rogério. A previsão do tempo para os próximos dias, como é que fica? Denilson, é igual a Daniela disse aqui, o tempo está muito diferente, né? E o que acontece? A gente sempre gosta de lembrar ao produtor, principalmente, que historicamente, quando se tem muita chuva em janeiro, fevereiro e agora em março, começa a faltar um pouco mais na frente. Então, isso que a gente está falando, gente, é histórico, é lista histórica, né? Então, a gente não está, né, comentando sem ver a história. E o que acontece? Para o mês de março, nessa semana temos previsões de 5 a 15 milímetros. Não são chuvas muito expressivas, mas se cair já é bem-vinda, né? Porque é uma chuva muito boa no sentido de produção. A média histórica, Denise, para o mês de março, que a Daniela falou, é de 105 milímetros aqui na cidade. Essa é a nossa média histórica. E até o momento estamos com 38 milímetros de chuvas acumuladas. Né? Estamos abaixo da média histórica. Quando se trata de temperatura, Denilson, a temperatura devido a essas chuvas, até que a Daniela comentou, deu uma amenizada, então vai variar de 21 a 33 milímetros. Certo. Voltando a falar que na região mais fria, que é a Mata Fria, né? Que é a nossa parte mais alta,
vai ficar em torno de 20 graus, a mínima. E aqui dentro do município, né, a nossa sede, vamos ter altas de 33 graus. A gente faz uma pausa breve para o apoio cultural e daqui a pouquinho a gente está de volta aqui, conversando muito mais. Atenção, produtor rural de Aimorés e região. Se você precisa de manutenção para ordenhadeiras, roçadeiras, motosserras, motores estacionários diesel, geradores ou automatizar a sua irrigação, a MG Agro é a sua solução. Contamos com serviço especializado, peças de alta qualidade e o melhor atendimento da região. Visite-nos em Aimorés, em frente a Desvale, ou entre em contato pelo telefone WhatsApp 339-9802-1238. MG Agro Aimorés, parceira do produtor rural. Em frente a Desvale. Atenção, produtor rural, já garantiu suas mudas de café para a próxima safra? No Viveiro Matrical você encontra as melhores mudas de café arábica do mercado: Arara, Graúna, Catucaí 2SL, Acauã Novo, Catucaí 785/15, amarelo e vermelho, e também os clones mais produtivos de café Conilon. Produção com qualidade, sanidade e vigor para altas produtividades. Faça a sua encomenda antecipada e garanta as melhores mudas da região. Fale com o PH no telefone 33 99978 5350. Viveiro Matricá, cuidando da origem de grandes colheitas. Em Aimorés, cuidar da sua visão ficou ainda mais fácil. A Ótica Casa do Povo traz o que há de melhor em qualidade, estilo e tecnologia para você enxergar o mundo com outros olhos. Aqui você encontra óculos de sol, limpa-lentes, armações modernas e as melhores lentes do mercado, incluindo Kodak, Varilux e lentes Vidia. Venha nos visitar aqui na rua Pedro Nolasco 809, bem no coração de Aimorés. Ou fale com a gente pelo WhatsApp 33 99707 6597. Ótica Casa do Povo, cuidando da sua visão com carinho e confiança. Quando o sabor é de verdade, a família sente a diferença. Há 10 anos, o Queijos Mesquita leva até você o verdadeiro ouro branco de Minas. Manteiga fresquinha, pão de queijo quentinho e os tradicionais queijos artesanais que só Queijos Mesquita sabe fazer. Venha nos fazer uma visita na rua Capitão Manuel Antônio, Penha do Capim. Qualidade, tradição e sabor para toda a família. Queijos Mesquita, 10 anos de história e sabor. Telefone 33 999 46-1766. Muito bem, programa Agro no Rádio nessa quarta-feira, metade da semana. Daniela, dá seu recadinho, vai lá. Chama o pessoal aí, ó. Gente, eu vou chamar o pessoal Então chama, de novo. chama. De novo, gente. Foca vai nela, lá. foca nela. Espera aí Daniela. um pouquinho. A gente espera. Curte e compartilhe o nosso programa. Nós precisamos da ajuda de vocês para divulgar este programa para outras pessoas. Muito bem. Ô, Daniela, o Brasil, né, possui a maior reserva de água doce do mundo, certo? Sim, o Aquífero Guarani. Tá. Também possuímos a maior floresta tropical do planeta, certo? Sim, a floresta amazônica. Então tá. Essa nossa riqueza natural pode se tornar alvo de interesses de outros países se não protegermos os nossos recursos? É interessante, né? Porque eu escuto isso desde que eu era criança, né? Que Tem nós muito já tempo, né, somos minha filha? Né? muito tempo, tem né? bastante tempo que É. isso está circulando por aí. E recentemente, naquele COP30, né? Eu Polêmico ouvi COP30, o né? polêmico COP30. Eu escutei um cientista, ele falando sobre isso. As pessoas estão interessadas em manter o que o Brasil tem, mas estão esquecendo de que se o Brasil for o único lugar onde tem, os outros países vão continuar na poluição do mesmo jeito, né? Uhum. Vai ficar conflito, é conflitante sim, tem vários países que lançam as suas condicionantes de produção para cá, mandam dinheiro para cá, para os parques, para as organizações amazônicas, para os aquíferos, como medida compensatória do que eles estão usando, né, do que eles estão destruindo. Mas entendam bem, pode ser conflito mais para frente se o Brasil permitir que os outros países se adentrem como possuidores, né? Como que eles tomem posse daquilo que é nosso. Na verdade, não é nosso, é do mundo inteiro, se for olhar de uma maneira geral. Mas está sobre o nosso governo, a Amazônia, o aquífero Guarani.
Mas é importante que os outros países comecem a pensar que eles precisam fazer alguma coisa, né? Não é só deixar nas costas de um só, não. Mas isso pode gerar, sim, muito papo pro futuro, Denilson. Mas para fazer alguma coisa tem que ter estratégia, né, Rogério? Ah, com certeza. Mas no momento tá mais fácil jogar para nossa conta, que já tá pronto. A riqueza já tá pronta. E os nossos governadores, Rogério? Né? O que os nossos governadores precisam usar para que os nossos produtos e, claro, a população urbana, né, sofra menos com o estouro de novos conflitos pelo mundo aí? Denilson, a gente fala muita palavra planejamento nesse programa. Com certeza. E o que acontece? Um gestor de um país, ele tem que ter um planejamento muito grande ao pensar em tudo que pode acontecer. Porque conflito e guerra acontece desde que o mundo é mundo. E a gente precisa aprender quanto a isso. Um exemplo, a gente está sofrendo com o aumento dos fertilizantes, a falta de diesel. Aí o que acontece? Já sabendo que o conflito no Oriente Médio é histórico, ele é histórico, ele não é de hoje, nós devemos fazer o quê? Não podemos ficar na mão desses produtos. Ou seja, temos que fazer fertilizantes que vão adubar como uma ureia aduba, mas que possam ser feitos aqui. Temos o biodiesel, que é produzido aqui, da soja, do milho, a cana, um jeito de substituir o diesel ou qualquer outro tipo de combustível. Temos que começar, Denilson, a não ficar preso a um país que tem determinado produto. Vou dar um exemplo aqui. A Daniela comentou comigo aqui que os produtos eletrônicos vão ter aumento. Por quê? Porque os navios estão presos. Já estão em falta no mercado, né? Então, se a gente não produzir produtos eletrônicos, o que nós vamos arrumar? Então, esse é o exemplo de estratégia. O Brasil precisa começar a ficar... A gente sabe, Denilson, que não tem como ser autossuficiente em tudo. Mas você pode produzir o básico. Claro. E por isso que o Brasil, Denilson, o mundo tem interesse. O Brasil sempre foi chamado de celeiro do mundo. Porque aqui tudo se produz. Né? O que acontece? Então, por isso que as pessoas têm muito interesse aqui. Aqui se produz 3 safras por ano. Se produz em todo o canto do Brasil. Então temos condições de não ficarmos na mão de ninguém. Um exemplo, o nosso petróleo, ele é sustentável, a gente tem petróleo para sustentar todo o país. Nós temos alimento para sustentar toda a população. Nós temos carne para toda a população. Nós temos leite para toda a população. Então isso já torna segurança ao país. Então aquilo que está faltando, o país, nossos governantes precisam o quê? Vamos ver quais produtos podemos substituir para não sofrermos com essas guerras. Você vai comentar, Daniela? Eu vou comentar sim, né? Que como Deus é muito perfeito, né? A gente talvez seja falho nas tecnologias não tão avançadas contra os outros países, mas aquilo que é o essencial para a sobrevivência humana nós temos. Nós temos. E com fartura. Com fartura, exatamente. Olha só, né? E a questão que você me perguntou, é muito sério, Denilson, você deixar outro país ficar interferindo no seu. O que acontece? Você tem que proteger a Amazônia. Tudo bem, nós temos, mas é interessante dizer que esse patrimônio é do povo brasileiro. Porque se você permite que outros países ficam dando ordem aqui, aí você passa a ser submisso e você perde soberania. Então, uma das estratégias também é o quê? Proteger esse patrimônio, né? Você proteger esse patrimônio, mostrar para o mundo que ele é seu, ele está protegido, mas que ele pertence ao povo brasileiro. Muito bem, e simpaticamente o Jandinho já apontou pro relógio, voltar na hora de acabar o programa, Rogério. Mas hoje o programa foi muito mais simpático, né, Rogério? Simpático. Não ria, Rogério, não ria, né? Brincadeira, mas com apoio cultural de Terra Viva Soluções Agrícolas e Ambientais, Ótica Casa do Povo, seus olhos bem protegidos, também queijos Mesquita, Ouro Branco de Minas, Viveiro Matricá, Mudas de Café, Conilon e Arábica e MG Agro, Grupo Horteleite. O nosso programa vai ficando por aqui. Que pena, Daniela, acabou. Que pena, acabou. É hora de dar tchau, né, Rogério?
Isso aí. Para você que nos assistiu, nos ouviu aí pela rádio, muito obrigado pela sua audiência. Próxima quarta-feira estaremos aqui às 11 horas da manhã. Aguardamos vocês. Muito obrigada por hoje. Tenham um bom dia, um bom almoço para você. Mas não se esqueça, curta, compartilhe. Ajude-nos, né? A divulgar. Aqui nós estamos aguardando as pautas de vocês. Pode dar sugestão de pauta, com certeza. O que vocês precisam ouvir? O que vocês querem que a gente estude para falar com vocês? Porque assim a gente não sabe tudo não, tem que estudar, viu? Concorda, Rogério? Plenamente, né? Com certeza, para a gente passar as informações para vocês, informações sérias e as curiosidades também, né, Denilson? Com certeza. Né, que a gente sabe aqui do nosso município, da nossa região, para que o programa fique bem mais agradável. Pois é, o nosso Agro no Rádio vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E lembrando, nosso objetivo é levar informações e curiosidades do setor agrícola e ambiental para você do campo, para você da cidade, você estudante ou apenas um apaixonado pelo setor agroambiental. O programa não é uma palestra ou um debate, no programa é uma prosa agradável que nós, apresentadores e comentaristas, realizamos com você, telespectador, parceiro e amigo. Um forte abraço para você e até a semana que vem, se Deus permitir. Pelo sol, brilha a beleza do agro. Sou herança da roça, pela força da luta. Sou a voz do agro que se ouve.